Rapaz, chega a dar uma angústia no peito só de pensar nisso. Mas não tem como fugir, o São Paulo tá correndo um risco real de ficar fora da próxima Libertadores. E não, isso não é só um detalhe no calendário. Não é só um tropeço. É um sinal grave de que o clube tá andando para trás, de que esqueceram o tamanho do São Paulo Futebol Clube. Isso aqui é muito maior do que perder uma vaga. É perder identidade, perder respeito, perder tudo aquilo que a gente levou décadas para construir. Não é exagero dizer que o São Paulo ficar de fora da maior competição da América é como se desligassem as luzes do Morumbi. A Libertadores é o palco onde a gente sempre brilhou, onde o clube escreveu suas páginas mais gloriosas. E agora, ver a equipe se arrastando, esperando combinação de resultados, rezando para adversário tropeçar, isso aí não combina com a nossa história. Não combina com quem já foi soberano. A ausência pesa, e muito. E pesa não só no futebol, mas no bolso, na imagem, na moral do clube. Sem Libertadores, a grana não entra como deveria. A projeção cai. O prestígio some. E aí, meu amigo, começa um ciclo difícil de quebrar. Jogadores de peso pensam duas vezes antes de vir. A comissão técnica trabalha sob desconfiança. E o torcedor fica ali, de novo, só na esperança. Dói demais ver que um clube como São Paulo, com uma torcida apaixonada, com um estádio histórico, com uma camisa pesada, esteja tratando essa possibilidade como se fosse algo normal. Não é normal. Não pode ser tratado como mais uma temporada ruim. É preciso sentir vergonha, é preciso reagir. Porque se não for agora, quando vai ser? A gente sabe que o impacto de ficar fora da Libertadores é gigantesco. As contas do clube sofrem, os patrocinadores reavaliam contratos, e a base toda do planejamento desmorona. O que se ganha em motivação, visibilidade e recursos jogando a competição, não se consegue em mais nenhum lugar. E o São Paulo sabe disso. Sempre soube. Ficar de fora também destrói o moral da tropa. O vestiário sente. A torcida sente. Os adversários percebem. Todo mundo vê o São Paulo menos competitivo, mais vulnerável. Isso pesa dentro de campo. E aí a bola que antes entrava, começa a bater na trave. O erro que antes era corrigido com raça, passa batido. É uma reação em cadeia. E aí, meu amigo, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Sem Libertadores, as janelas de transferência ficam mais difíceis. Os reforços mais promissores escolhem outros destinos. O time que já era limitado, fica ainda mais carente. E o técnico, coitado, precisa fazer milagre com pouco recurso e pressão nas costas. Enquanto isso, a gente aqui do lado de fora só assiste. Assiste e sofre. Porque não tem coisa pior do que ver o time grande ser tratado como pequeno. Ver o São Paulo comemorando vitória magra, vibrando com empate suado, como se isso fosse suficiente. Não é. O torcedor quer mais. O torcedor exige mais. O pior é perceber que tem gente lá dentro que parece conformada. Como se já tivesse aceitado essa realidade medíocre. Como se a vaga na Sul-Americana fosse motivo de celebração. É de cair o queixo. Isso aqui é São Paulo. Caramba! 3 vezes campeão continental. A gente não joga só por jogar. A gente joga para vencer. O descaso custa caro. Custa em campo. Custa na arquibancada. Custa no futuro do clube. E, principalmente, custa no coração do torcedor. Porque cada vez que a gente vê o São Paulo fora de uma Libertadores, a ferida reabre. E não tem remédio que cure. Só a bola na rede. Só a volta por cima. A gente tem que parar de aceitar o pouco. De se contentar com migalhas. São Paulo sempre foi sinônimo de excelência. De estrutura. De exemplo. E agora a gente tá vendo tudo isso escorrer pelas mãos. É desesperador. É revoltante. E se ninguém fizer nada, vai piorar. Não é só uma questão de classificação. É uma questão de orgulho. De história. De honra. É olhar pro escudo e lembrar o que ele representa. É entrar em campo com gana, com vontade, com sede de vitória. Porque o São Paulo não foi feito para viver de passado. Foi feito para seguir vencendo. A vaga na Libertadores precisa ser tratada como questão de urgência. Como missão de vida. Como prioridade máxima. E não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá para jogar a responsabilidade pro adversário. Tem que resolver dentro de casa. Tem que fazer o dever de casa. E tem que fazer agora. Se essa vaga escapar, o prejuízo vai muito além da tabela. Vai ser uma pancada no planejamento, na motivação,
no emocional do elenco. E aí começa tudo de novo. Novo técnico, novo projeto, novas promessas. E o torcedor fica mais um ano na espera. Cansado, desiludido, exausto. A falta de Libertadores é um sinal de alerta. Um aviso de que as coisas estão fora do rumo. E quem estiver no comando precisa ter coragem de admitir isso. Precisa ter humildade de rever decisões. Precisa ter sabedoria para corrigir o curso. Porque a torcida não aguenta mais desculpa. A torcida quer atitude. Quem vive de São Paulo sabe o quanto isso machuca. O quanto cada eliminação, cada ponto perdido, pesa. A gente assiste os rivais brilhando, enquanto nosso time patina. E o sentimento de impotência vai crescendo. Vai tomando conta. Até virar raiva. Até virar cobrança. Até virar pressão insustentável. E tem que ser assim mesmo. Tem que cobrar. Tem que exigir. Porque clube grande tem que ser cobrado como clube grande. E se tiver dirigente que não aguenta pressão, que peça para sair. Se tiver jogador que não sente o peso da camisa, que procure outro lugar. Aqui não tem espaço para apatia. O São Paulo precisa de sangue novo. De ideia fresca. De planejamento com os pés no chão, mas com a cabeça no topo. Chega de improviso. Chega de soluções paliativas. Chega de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. É hora de reconstruir. De vez. E com coragem. Não dá mais para aceitar esse marasmo. Esse conformismo. Essa mediocridade. O clube precisa reagir. Precisa acordar. Porque quanto mais tempo a gente ficar fora dos grandes palcos, mais difícil vai ser voltar. E o São Paulo não merece isso. O torcedor muito menos. Tem gente que acha que ficar fora da Libertadores é só um revés esportivo. Mas é muito mais do que isso. É um sintoma. É um sinal claro de que as coisas não estão bem. E se a diretoria não agir agora, 2026 pode ser mais um ano perdido. E aí a crise se instala de vez. Cada temporada sem Libertadores é uma porta que se fecha. Uma chance que se perde. Um talento que escapa. E no futebol, isso custa caro. Porque os concorrentes não esperam. Eles avançam. Eles investem. Eles planejam. E a gente fica para trás. Mas ainda tem jeito. Ainda dá tempo de mudar essa história. Ainda dá para transformar esse ano frustrante em um ponto de virada. Só depende de quem comanda. De quem joga. De quem representa essa camisa em campo. Porque a torcida já faz a parte dela. Sempre fez. A gente canta, aplaude, protesta, cobra, viaja, apoia, critica. Mas nunca abandona. Nunca deixou de acreditar. Só que a paciência tem limite. E o tempo da desculpa já passou. Agora é hora de fazer. De mostrar. De reagir. Não dá para aceitar que o São Paulo vire coadjuvante. Que aceite ser apenas mais um. Isso aqui é muito maior do que isso. É um clube que inspira milhões. Que move multidões. Que carrega história. E essa história precisa continuar sendo escrita nas grandes páginas do futebol sul-americano. Se ficarmos fora, o baque vai ser enorme. Mas que sirva como gatilho. Como empurrão. Como despertar. Porque o São Paulo precisa retomar seu lugar. Precisa voltar a ser protagonista. Precisa voltar a sonhar com o topo. E isso começa agora. A mudança não virá de fora. Não virá do acaso. Vai ter que vir de dentro. Do elenco, da diretoria, do comando. E tem que ser com urgência. Porque a cada dia que passa, a chama da esperança se apaga mais um pouco. Mas o torcedor é teimoso. É guerreiro. É fiel. E vai continuar acreditando. Vai continuar exigindo. Porque o São Paulo é muito mais do que um clube. É uma paixão. Uma identidade. Uma parte da vida da gente. A Libertadores faz parte dessa identidade. E ficar fora dela é perder um pedaço da alma. Mas ainda dá tempo de virar o jogo. E a gente vai estar aqui, como sempre, cobrando, apoiando, acreditando. Porque ser São Paulo é isso. É nunca desistir. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O murmúrio começou tímido, um sussurro que correu pelos corredores virtuais e pelos arredores do Morumbi, até virar maré. Dizem que Crespo pode estar se despedindo do São Paulo. Para quem vive o clube com o coração na mão, qualquer brisa vira tempestade, e essa
especificamente, mexe com lembranças, planos e medos. O tricolor que ele ajudou a reorganizar dentro de campo estaria diante de um novo enigma, daqueles que a torcida conhece bem. Quando tudo parece caminhar, o destino muda a rota. E é impossível não sentir o estômago revirar ao imaginar o treinador argentino acenando para a arquibancada pela última vez. O torcedor tricolor sabe que o futebol é um romance escrito a golpes de surpresa, e Crespo é personagem central desse capítulo. Sua figura na beira do gramado tem algo de serenidade tensa, de quem enxerga 2 lances à frente enquanto conversa com a bola sem dizer uma palavra. A hipótese de um adeus agora, justamente quando o time encaixa ideias e reencontra identidade, dói como uma pancada no tornozelo. E, mesmo assim, há quem enxergue na mudança uma possibilidade de metamorfose. Fala-se de bastidores, de portas entreabertas no CT da Barra Funda, de diálogos que teriam ganhado um tom mais filosófico que prático. Não há pronunciamentos oficiais, não há cartas na mesa, mas a intuição coletiva sabe farejar ruídos. Ainda que nada esteja cravado, o rumor cresce, regado por ansiedade e saudade antecipada. E a cada treino fechado, a cada coletiva mais contida, a imaginação pinta cenas de despedida. Crespo não é apenas um treinador, virou símbolo de um São Paulo que decidiu recusar a pressa vazia e abraçar um plano. Ao lado de sua comissão, desenhou padrões, reposicionou peças, insistiu em automatismos que hoje parecem naturais. E é justamente por isso que a conversa sobre partida ganha contornos existenciais. Quem seremos sem essa assinatura na prancheta? Quem vai conversar com as entrelinhas do jogo com a mesma calma? O Morumbi respira uma energia peculiar quando a noite cai e os refletores ativam a pele do estádio, e pensar nesse cenário sem Crespo é como imaginar um filme sem protagonista. O torcedor fecha os olhos e enxerga o treinador na linha lateral, arrumando a postura do setor, pedindo aproximação, controlando os tempos da partida. Essa imagem já faz parte do nosso repertório afetivo. Descolar dela seria reeducar o coração. Há quem diga que o futebol é feito de ciclos e que saber encerrá-los é uma forma de sabedoria. Mas há também a convicção, bastante paulista e tricolor, de que alguns ciclos merecem mais voltas do que o relógio convencional oferece. A experiência recente ensinou a valorizar continuidade e coerência. Por isso, o boato de despedida cai como um copo derrubado em mesa cheia, espalha nervosismo por todos os lados. No campo tático, o legado é visível. Saída sustentada, amplitude bem utilizada, agressividade medida na pressão pós-perda e, sobretudo, uma relação mais madura com a bola. Tudo isso não nasce ao acaso, é fruto de uma ideia repetida até virar instinto. E é por isso que, se o adeus vier, a herança precisa ser protegida como um arquivo sagrado. Os líderes do elenco, nesses cenários, aparecem como bússolas silenciosas. Alguns abraçaram o discurso do treinador desde o primeiro dia, outros se converteram ao perceber que havia método na aparente quietude. O vestiário, quando tem norte, faz o campo falar. E Crespo, concorde-se ou não com todas as escolhas, deu ao campo um sotaque que combina com as tradições do clube. Dizem que um dos sinais de que um trabalho está amadurecendo é quando o time joga bem mesmo nos dias ruins. O São Paulo, sob Crespo, aprendeu a sofrer sem perder a forma. Essa é uma habilidade que não se compra, se constrói no atrito de treinos, vídeos, conversas e autocrítica. Trocar o comando agora seria também testar a resiliência desse aprendizado. Ah, claro, quem veja no boato a chance de oxigenar. O futebol brasileiro é viciado em começos, fascinado pelo brilho da novidade. Mas novidade sem propósito é fogos em tarde de chuva, faz barulho e pouco espetáculo. Se a despedida acontecer, que seja porque o próximo passo tem sentido, e não apenas porque o relógio pediu movimento. A torcida, no seu jeito único, já escreveu cartas invisíveis. Algumas pedem para ficar, outras desejam sorte e agradecem o esmero. O torcedor tricolor aprendeu, entre quedas e ressurgimentos, que gratidão também é parte da mística. E Crespo, com seu olhar calmo e punhos discretamente cerrados, virou o recipiente dessa gratidão. Dentro do clube, o rumor funciona como teste de estresse para processos. Quem cuida do futebol precisa decidir entre a poesia do presente e a prudência do futuro. O planejamento não pode ser refém do susto, nem pode virar mural teórico sem tradução em campo. O equilíbrio é arte, e essa arte define temporadas. O adeus, se acontecer, pedirá um rito. Os grandes personagens não saem pela porta dos fundos, deixam marcas nas paredes e no gramado. Um gesto, um aceno, um último ajuste no colete do auxiliar, uma última palavra ao capitão. Detalhes que, para quem ama, viram lembranças de cabeceira. Nos treinos, imagina-se o técnico caminhando entre as linhas, falando baixo, corrigindo passos,
desenhando trilhas que só o time entende. É difícil crer que essa coreografia possa ser desmontada de um dia para o outro. Ainda assim, o futebol tem a crueldade da mudança rápida. E talvez a nossa lição seja aprender a segurar o que foi bom sem aprisionar o que ainda pode vir. No imaginário tricolor, o treinador estrangeiro carrega sempre uma narrativa adicional, o olhar de fora que entende por dentro. Crespo tocou nessa tecla com respeito, nunca tentando se sobrepor à história, mas dialogando com ela. Por isso, o rumor incomoda como uma nota fora do tom em música querida. O que mais inquieta não é o medo do vazio, mas a dúvida sobre o que será feito do conteúdo. O São Paulo encontrou princípios, e princípios não são modinhas, são raízes. Se o comandante se despedir, o pedido da arquibancada é simples: reguem as raízes, não as troquem por vasos de plástico. Há também a dimensão humana. A vida de um treinador é feita de deslocamentos, negociações, saudades e decisões que não aparecem no placar. Às vezes, o até logo não é sobre tática nem tabela, é sobre pessoa. E reconhecer isso também faz parte do amadurecimento de um clube grande. No gramado, cada triangulação bem feita, cada cobertura no tempo exato, cada infiltração consciente carrega um pouco da assinatura do técnico. Essa caligrafia, mesmo quando o autor muda de endereço, permanece registrada nos cadernos de quem aprendeu. É assim com bons professores: eles vão, mas as aulas ficam. O São Paulo que a torcida deseja é um São Paulo que se reconhece no espelho, combativo, elegante, intenso e inteligente. Crespo ajudou a limpar o vidro, a mostrar o contorno do rosto. É por isso que as palavras despedida e agora não combinam bem no ouvido tricolor. Ainda parece cedo para apagar a luz do vestiário. Se a notícia for desmentida, que bom; se for confirmada, que sejamos generosos. Nada envelhece mais rápido que um ressentimento mal curado. E nada fortalece mais um clube do que a capacidade de agradecer e seguir firme. O São Paulo é maior que os seus abalos. A comissão técnica que acompanha o treinador merece menção. São os artesãos do invisível, os que transformam vídeo em gesto, estatística em decisão. A possível mudança mexeria também com essa engrenagem delicada. E cada parafuso, nessa máquina, tem nome e história. Do lado de fora, os comentaristas farão seu trabalho, buscarão razões, cruzarão agendas, invocarão precedentes. A nós, torcedores, cabe respirar fundo e ouvir o som que vem do gramado. O jogo, no fim, é quem dá o veredito sobre a coerência das escolhas. A bola não sabe mentir. Há memórias recentes que merecem ser revisitadas em qualquer adeus, vitórias construídas com paciência, ajustes que parecem pequenos e mudam o destino, noites em que o time jogou com a cabeça e o coração. São polaroides que guardamos na carteira para os dias nublados. Também há frustrações, porque nenhum caminho é de asfalto perfeito. Em partidas duras, em decisões aceleradas, em testes que não funcionaram, há aprendizado. E Crespo nunca se escondeu do espelho. Essa honestidade técnica é qualidade rara num ambiente que costuma preferir atalhos. Se o rumor nasceu de mal-entendidos, que a conversa franca desfaça os nós. Se nasceu de convites e oportunidades, que os ponteiros se alinhem com respeito. A grandeza de um clube é medida também pela forma como se relaciona com quem o representa. E o São Paulo sabe ser grande. Talvez o maior medo seja perder o fio de continuidade que parecia, enfim, sólido. Mas continuidade não é sinônimo de imobilismo, é sinônimo de ideia. Se a ideia ficar, mesmo que mude a mão que a escreve, o projeto respira. E é isso que a arquibancada pede, com voz rouca e confiante. Os jogadores, certamente, sentem os rumores. Em campo, porém, a resposta costuma ser simples: correr pelo escudo e pela proposta coletiva. Quando a proposta está clara, os pés obedecem melhor. E Crespo ajudou a clarear o quadro negro. Pensa-se, inevitavelmente, no que viria depois. Nomes, estilos, continuidades, rupturas. O torcedor faz seus exercícios imaginativos, compara referências, testa encaixes. Mas uma coisa é consenso: seja quem for, precisará respeitar a gramática que recolocou o São Paulo no eixo. No calendário, as próximas semanas ganham contorno de encruzilhada. Cada jogo fica com cara de capítulo final, cada treinamento parece prólogo de algo a ser anunciado. A ansiedade é inimiga da razão, e é por isso que liderança, nesse momento, vale ouro. Falar pouco e fazer muito. A sensação de já vi esse filme visita o tricolor, mas o roteiro não precisa repetir velhos tropeços. Aprendemos, nem sempre do jeito fácil, a importância de cercar decisões com estratégia. E cercar significa pensar no hoje, no amanhã e no depois de amanhã.
O clube exige esse cuidado. A relação de Crespo com a torcida tem um ingrediente que não se mede: confiança. Mesmo nos momentos turbulentos, havia a percepção de que havia plano. E plano é o antídoto para a histeria do resultado imediato. Por isso, a hipótese de adeus mexe com o humor coletivo. Nas arquibancadas, caso o adeus aconteça, haverá palmas e olhos marejados. E no gramado, os jogadores tentarão transformar emoção em desempenho. O futebol funciona assim, sublima dores em passes e deslocamentos. E a camisa do São Paulo sabe acolher esse tipo de energia. No escritório, as páginas do caderno de planejamento terão de ser revisadas linha por linha. Metas, prazos, perfis, transições. Um clube organizado não pode deixar que o imprevisto vire caos. E organizar também é honrar o que deu certo até aqui. Se Crespo ficar, a história ganha novos capítulos sob a mesma assinatura. Se partir, leva a caneta, mas deixa o alfabeto. O importante é que ninguém rasgue as páginas já escritas. Elas contam de um São Paulo mais consciente do seu próprio jeito de jogar. O rumor, para além do fato em si, revela um tricolor mais atento a si mesmo. A torcida debate modelos, discute conceitos, defende princípios. Isso é maturidade futebolística, raridade em tempos de grito fácil. E essa maturidade não depende de um único nome. Há uma beleza inesperada em viver essa incerteza juntos. Clubes grandes criam comunidades capazes de atravessar tempestades com humor e fé. E o São Paulo, com toda a sua história, sabe que a travessia também nos define. Crespo participa dessa travessia, seja qual for a próxima margem. Se o adeus vier, que venha com abraço. Se a continuidade vier, que venha com coragem renovada. Em qualquer cenário, o que não pode faltar é convicção. Porque convicção é o remédio contra os ventos de ocasião. No portão do estádio, o vendedor de bandeiras jura que ouviu falar que é boato, e o menino com a camisa nova tem certeza de que o professor fica. Essa mistura de crença e rumor é o molho do futebol. E é nesse molho que a nossa paixão mergulha, sem medo de se manchar. Os rivais observarão, claro, prontos para comentar, provocar, interpretar. Mas quem veste o manto sabe que, quando o tricolor se organiza, o resto vira ruído de fundo. A sinfonia principal se toca no nosso gramado, sob nossos refletores, no compasso da nossa história. Talvez a pergunta mais honesta a se fazer agora seja: o que aprendemos com Crespo que não podemos perder? A resposta cabe em poucas palavras e muitos treinos: método, serenidade, coerência. É isso que precisa permanecer, independentemente do amanhã. O dia em que tudo ficar claro chegará, como sempre chega. Até lá, acompanhamos cada movimento com respeito e expectativa. O São Paulo segue, como sempre seguiu, do tamanho da sua lenda e do trabalho diário. E Crespo, ficando ou partindo, já mora na nossa memória recente. No fundo, o torcedor não quer controlar o destino, quer sentido no caminho. E sentido, nos últimos tempos, houve. Que continue havendo, com o mesmo compromisso de honrar a camisa e a bola. É assim que o São Paulo reencontra a si mesmo. Se for um adeus, que seja daqueles que deixam a porta entreaberta para futuros reencontros. Se não for, que seja o recomeço dentro do próprio projeto. Em ambos os casos, a arquibancada canta o mesmo refrão: estamos aqui. Porque o amor pelo tricolor é maior que qualquer rumor. E quando o apito inicial soar no próximo jogo, todo esse turbilhão vai se condensar em 90 minutos de verdade. O campo falará, e nós escutaremos com o coração acelerado. Seja qual for o desfecho, uma certeza permanece: o São Paulo é a nossa casa, e nossa casa sabe atravessar qualquer tempestade com a cabeça erguida. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.